Em meio à quietude da noite, quando o silêncio parece sussurrar segredos além da compreensão humana, muitos corações cristãos se perguntam. Como discernir se um sonho é uma mensagem divina. A Bíblia está repleta de relatos em que Deus usou sonhos para revelar propósitos, alertar sobre perigos ou guiar seus filhos em momentos decisivos. José, filho de Jacó, recebeu visões que anteciparam seu destino como líder no Egito. Daniel interpretou sonhos reais que desvendavam os planos do Altíssimo para nações inteiras. Até mesmo José, esposo de Maria, foi orientado por sonhos a proteger o menino Jesus de Herodes. Essas histórias não são meros registros antigos, mas testemunhos de que o Deus que falou outrora continua a se comunicar hoje, inclusive enquanto dormimos. Se você já acordou com a alma inquieta, carregando imagens ou palavras que pareciam transcender o ordinário, é possível que esteja diante de um sonho com propósito . Mas como ter certeza? Como distinguir entre a atividade natural da mente e as revelações divinas que carregam a assinatura do céu? Um dos primeiros sinais espirituais a observar é a harmonia com as escrituras . Sonhos que emanam da voz de Deus jamais contradizem sua palavra. Se um sonho incita a agir contra os princípios bíblicos, como ferir alguém, cultivar ódio ou negar a fé, pode ter origem em outras fontes. O próprio Jesus alertou sobre falsos profetas que surgiriam até em visões, Mateus 24h24. Por outro lado, quando o sonho ressoa com verdades eternas, como justiça, amor ao próximo ou chamado para servir, há indícios de que o Espírito Santo está em ação. Imagine, por exemplo, sonhar repetidamente com uma pessoa necessitada e, ao acordar, sentir um impulso irresistível de ajudá-la, acompanhado de versículos como Tiago 2:15-17 sobre a fé que se expressa em obras. Esse é o tipo de sincronia que merece atenção. Outro sinal claro é paz que excede toda a lógica humana . A Bíblia descreve essa paz como um fruto do Espírito, Gálatas 5:22, uma confirmação interna que transcende circunstâncias caóticas. Sonhos divinos frequentemente deixam uma marca de serenidade, mesmo quando trazem mensagens desafiadoras. Lembre-se de como Paulo, após ter uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda, imediatamente entendeu que Deus o chamava para pregar naquela região, Atos 16:9-10. Apesar das perseguições que enfrentaria, havia uma certeza inabalável em seu espírito. Contrastemente, sonhos que geram angústia opressiva, confusão paralisante ou medo irracional podem ser fruto de ansiedades não resolvidas ou até de interferências espirituais adversas. A chave está no discernimento espiritual . Entregar o sonho em oração e observar se, com o tempo, a clareza se amplia à medida que se busca a face de Deus. O terceiro indicativo é a repetição ou insistência da mensagem . Deus, em sua pedagogia celestial, muitas vezes reforça uma direção específica para que não a subestimemos. Faraó teve 2 sonhos paralelos sobre vacas magras e espigas secas, Gênesis 41, e José explicou que a duplicação significava que o evento era iminente e determinado pelo Senhor. Na vida contemporânea, isso pode se manifestar como sonhos recorrentes com símbolos similares, como sempre encontrar uma porta aberta, ouvir uma mesma música de adoração ou ver um caminho que se repete. Uma mulher relatou sonhar por semanas com um rio turbulento, até que, ao estudar o Salmo 46:4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, entendeu que Deus a convidava a confiar nele em meio a uma crise familiar. A persistência da mensagem é um lembrete de que o céu não tem pressa, mas também não se cala. Um quarto sinal é o alinhamento com o propósito divino já em movimento na sua vida . Sonhos genuínos de Deus costumam se encaixar como peças de um quebra-cabeça que Ele mesmo está montando. Eles reforçam promessas anteriores, confirmam orações não respondidas ou iluminam passos que pareciam obscuros. Moisés, antes de ser chamado na sarça ardente, já carregava no coração um desejo de libertar seu povo. Desejo que, em um primeiro momento, ele tentou cumprir por próprias forças, Êxodo 2:11-15. Anos depois, Deus resgatou aquela semente de propósito e a transformou em um chamado sobrenatural. Se um sonho ressoa com dons,
paixões ou missões que você sabe terem sido plantados por Deus, é provável que ele esteja usando essa linguagem para afinar sua percepção. Um pastor compartilhou que, durante anos, sonhava ensinando multidões em um palco, até perceber que Deus o preparava para um ministério midiático. Algo que parecia distante de sua realidade na época, mas que hoje impacta milhares. Você já acordou com um sonho tão intenso que parecia mais do que apenas fruto da sua imaginação? Um sonho tão real, tão cheio de significado, que parecia carregar uma mensagem. Talvez você tenha se perguntado: será que Deus ainda fala através dos sonhos? Se essa dúvida já passou pelo seu coração, saiba que você não está sozinho. Essa é uma pergunta que muitos cristãos fazem, especialmente em momentos de crise, angústia ou quando estão buscando direção espiritual. Ao longo da história bíblica, vemos inúmeros relatos de pessoas que receberam mensagens de Deus por meio de sonhos. José, filho de Jacó, teve sonhos proféticos que indicavam seu futuro e, mais tarde, interpretou os sonhos de Faraó, o que salvou uma nação inteira da fome. Daniel também foi capacitado por Deus para interpretar sonhos complexos que revelavam mistérios espirituais profundos. O próprio José, esposo de Maria, foi avisado por um anjo em sonho sobre a missão de Jesus e o perigo de Herodes. Esses são apenas alguns exemplos bíblicos que nos mostram como os sonhos podem ser veículos de revelações divinas e sinais espirituais claros. Nos dias de hoje, muitos ainda testemunham experiências semelhantes. Pessoas relatam ter sonhos que as alertaram sobre perigos, encorajaram em tempos difíceis ou as levaram a tomar decisões importantes alinhadas com a vontade de Deus. Esses testemunhos modernos, aliados aos registros bíblicos, nos ajudam a entender que Deus continua falando através dos sonhos. Ele não mudou. Sua voz ainda ecoa durante a noite, alcançando corações sedentos por direção e esperança. Mas como saber se o sonho vem realmente de Deus? Nem todo sonho tem origem divina. Alguns são fruto de nossas preocupações, desejos ou até mesmo influências externas. Por isso, o discernimento espiritual é fundamental. Quando um sonho vem de Deus, ele carrega paz, propósito divino e está em total acordo com os princípios da palavra. Não gera medo irracional, não contradiz as Escrituras, e muitas vezes, é confirmado por outras situações, pessoas ou mensagens de Deus. A espiritualidade cristã nos ensina a ter um relacionamento contínuo com Deus, ouvindo sua voz através da oração, leitura da Bíblia, e sim, até mesmo por meio de sonhos. A fé nos leva a crer que Deus pode usar qualquer meio para nos alcançar, inclusive quando estamos dormindo. É nesse silêncio da alma, quando todos os ruídos do mundo se calam, que muitas vezes ele escolhe falar. Os sonhos de Deus vêm carregados de sentido, trazendo revelações divinas que apontam caminhos, corrigem rotas e renovam esperanças. Um sonho com propósito é mais do que uma imagem noturna. É uma mensagem com destino, algo que toca o mais profundo do nosso ser. Deus fala em sonhos quando deseja nos mostrar algo que talvez não perceberíamos acordados. Pode ser um chamado, uma advertência, um consolo ou uma confirmação. Quando estamos espiritualmente sensíveis e abertos à voz do Espírito Santo, conseguimos reconhecer esses sinais dos céus. É importante, ao acordar de um sonho que pareça espiritual, levar esse conteúdo em oração. Perguntar a Deus o que Ele quer nos dizer com aquilo. A interpretação de sonhos é algo que requer sensibilidade espiritual e conhecimento bíblico. Não é sobre superstição ou misticismo, mas sim sobre intimidade com Deus. A reflexão bíblica nos dá base para compreender o que está alinhado com o coração do Pai. Por isso, orar, anotar o sonho e buscar confirmação na palavra são passos essenciais para entender se estamos diante de uma mensagem de Deus. Se você tem tido sonhos marcantes, que parecem carregar algo além do natural, não ignore. Deus pode estar te chamando para algo maior. Talvez Ele queira te alertar, consolar, confirmar ou te dar uma direção de vida. Muitas pessoas encontraram respostas através de um sonho profético, um sinal espiritual que mudou completamente o rumo de suas vidas. Lembre-se, Deus é criativo e soberano. Ele fala como quiser, quando quiser e com quem quiser. Em tempos de crise, é comum buscarmos mais intensamente por sinais e direção.
E é justamente nesses momentos que Deus, em sua infinita misericórdia, se revela. Muitas pessoas, ao passarem por doenças, perdas, decisões difíceis ou fases de incerteza, têm relatado sonhos que trouxeram consolo e clareza. São sonhos com propósito, onde a voz de Deus é percebida de maneira suave, porém impactante. Os sonhos bíblicos não foram apenas eventos históricos. Eles continuam a se repetir na vida de cristãos comprometidos, abertos e atentos. Deus não mudou sua maneira de agir. Nós é que muitas vezes perdemos a sensibilidade de ouvir. Vivemos em uma era de distrações e barulho. Mas Deus ainda fala. E às vezes, Ele escolhe o silêncio da noite para sussurrar ao nosso espírito. A autoajuda cristã nos lembra que não estamos sozinhos em nossas buscas. Temos um Deus que se importa, que guia e que fala. E quando essa voz se manifesta através dos sonhos, é porque Ele quer que prestemos atenção. É um convite à reflexão bíblica, ao mergulho profundo na fé e na intimidade com o Pai. Não se trata de buscar significado em cada detalhe de um sonho comum, mas sim de reconhecer quando estamos diante de algo espiritual, algo que carrega uma mensagem do céu. Esse canal cristão existe justamente para ajudar você nessa caminhada. Aqui, buscamos fortalecer a espiritualidade cristã, inspirar através da palavra e abrir espaço para que temas como sonhos, revelações e direção de Deus sejam tratados com seriedade, fé e base bíblica. Se você sente que Deus tem falado contigo em sonhos, compartilhe, ore, busque discernimento. Você pode estar recebendo uma chave espiritual que vai transformar sua jornada. A voz de Deus não está limitada a uma forma. Ela pode vir em um versículo, em uma pregação, em um irmão de fé, e sim, pode vir enquanto você dorme. Sonhos de Deus são reais. Eles tocam, movem, despertam. Eles trazem sinais espirituais que, quando compreendidos com fé e discernimento espiritual, se tornam ferramentas poderosas de transformação. Eles nos fazem enxergar além da lógica, nos conectam com os céus e nos alinham com o propósito divino. Se hoje você acordou com um sonho diferente, que mexeu com seu coração, pergunte a si mesmo: será que Deus está falando comigo? Não ignore esse toque do Espírito. Pode ser o começo de algo novo, de uma direção clara, de uma revelação divina que mudará tudo. Confie, ore, escute, esteja atento. Deus fala em sonhos. Descubra isso agora, e permita que Ele use cada detalhe da sua vida, até mesmo o sono, para cumprir seu plano eterno em você. Esteja em paz. Deus está falando. E Ele tem algo a te mostrar.